Ontem, uma verdadeira batalha foi travada lá na Câmara dos Deputados. A oposição saiu confiando no acordo com Hugo Mota. Diga-se de passagem que Hugo Mota, mais uma vez, traiu a confiança da oposição. Não é a primeira vez. Então, por que a oposição fechou esse acordo com o Mota? Ou por que a oposição continua criando acordos com o Mota se ele não cumpre? Pois é. Depois do encerramento da obstrução de ontem, somente um assunto que seria colocado em votação segundo o acordo, agora o Mota só vai debater. Ora, será que isso está certo? Assume compromissos na política e não cumpre? Agora, outro ponto chamou a atenção. Dá uma olhada. Os senadores assinaram. 41 senadores foram a favor do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. O quórum necessário para instaurar o pedido de impeachment. E a gente vai explicar para vocês qual é a estratégia da oposição para tentar fazer esse impeachment andar. O próprio Davi Alcolumbre se manifestou sobre pautar o impeachment. Vem cá, pelo que você conhece do Davi Alcolumbre, vai pautar ou não vai pautar? Agora, no campo internacional, também está interessante o jogo. Não só o Donald Trump, como uma série de figuras, inclusive a embaixada também brasileira, fizeram duras críticas ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Agora, as críticas também começam a se voltar contra o Lula. O assessor direto do Donald Trump chamou o Lula de Biden dos trópicos. Tem uma estratégia por detrás de tudo isso e a gente vai falar sobre essa estratégia. Outro ponto interessante que precisamos debater é que foi oferecido um acordo ao Marcos Duval para que o Marcos Duval, senador da República, tivesse de volta a possibilidade de ter seu salário, tirar a tornozeleira. Vem cá, para mim, o Marcos Duval, das duas, uma. Ou ele é doido ou ele é muito macho. Não, acho que ele é um doido muito macho. Porque foi para os Estados Unidos, mesmo sendo alvo do Alexandre de Moraes, voltou, eu não voltaria, e ainda fizeram uma proposta de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e ele disse não, falou não na cara do ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, temos que falar das deu até trava-língua, das peripécias aqui do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está querendo enfrentar, bater de frente com Donald Trump e disse, que não vai encarar o Donald Trump. A Gazeta do Povo disse que o Lula vai ter que optar em fazer concessões para o Trump ou seguir o caminho isolado. Ninguém vai entrar para defender o Lula. Pois é, mas o Lula disse que se dane a população brasileira, não vai se humilhar para o Trump não, e vai chamar nada mais, nada menos do que os inimigos do Donald Trump, a turma do BRICS. Até o Jornal Nacional desceu a lenha no Lula ontem, para você ver o tamanho do buraco que nós estamos enfiados. E aí, o Trump ontem já deixou bem claro que o Brasil vai sentir o grosso de novo com mais sobretaxa. E aí, o Lula, humilde, uma pessoa muito humilde, disse que o Trump está perdendo o direito de conversar com a alma mais honesta desse mundo, ou melhor, com o presidente mais democrático desse mundo. Só vai sair besteira disso, pode ter certeza. Mas vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo. Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. É um prazer estar aqui com vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, cogita se inscrever no canal. É sempre uma honra, um prazer e um orgulho poder estar aqui com você, produzindo conteúdo, entendendo realmente o que acontece na política brasileira. Combinado? Então vamos para cima e vamos de informação. Vem comigo. É o seguinte, se você não assistiu o nosso editorial do almoço, eu recomendo que você assista. O que aconteceu foi o seguinte, ontem quase teve quebra-pau, quase teve quebra-quebra dentro da Câmara dos Deputados, ontem o bicho pegou. A oposição me deu até orgulho ontem. Assumiram o plenário, sentaram lá e falaram, não vai ter nada enquanto você não pautar a anistia e pautar o fim do foro privilegiado. Vamos entender uma coisa.
Pautar a anistia é o mínimo que um presidente da casa poderia fazer. Afinal, é pautar, não é dar anistia. Pautou. Se a maioria dos congressistas da Câmara e do Senado aprovar, está aprovado. É a vontade do povo através de seus representantes eleitos. Mas quem disse que essa turma gosta de democracia? Conversa. Olha só, o Hugo Mota fechou um acordo, assim como tinha fechado lá atrás com a oposição, prometendo a anistia, e a oposição votou nele, ele virou presidente da Câmara. Pois é, depois de ter fechado mais um acordo, o Hugo Mota disse que não é bem assim. Ele não vai pautar anistia. Conexão política. Após a oposição alegar promessa de anistia e fim do foro privilegiado, o Mota disse que nunca teve esse acordo, não. Ficou do lado do PT. Disse, não, nunca fizemos acordo de anistia. Das duas, gosto muito, de muitos deputados da oposição, mas ou a oposição está achando que nós somos otários e estão mentindo pra gente porque não costuraram nada, ou literalmente quem foram os otários foram eles. Porque acreditar de novo no Hugo Mota, depois de ter assumido a responsabilidade de votar no Hugo Mota pela anistia, o Hugo Mota deu uma banana para eles. Agora, desobstruíram porque o Hugo Mota prometeu de novo a anistia e deu outra banana para eles. Aí é por isso que eu chamo isso aqui de República das Bananas. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, negou a interlocutores e aliados ter firmado qualquer acordo com a oposição para pautar o projeto de lei que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. A declaração, segundo informações do portal Metrópolis, foi feita após o embate que fez os parlamentares de partidos alinhados ao ex-presidente Bolsonaro ocuparem a mesa diretora do plenário. Ontem, o Hugo Mota mostrou total desrespeito à oposição. E um país que não respeita a oposição, entre nós, democrática, que não é. Ontem, os deputados de oposição, ou seja, os aliados do Bolsonaro, pararam tudo e falaram, a gente vai cruzar o braço, vamos assumir a mesa, ninguém vota, ninguém deixa nada andar aqui. Estamos em protesto. O Hugo Mota, no melhor estilo Brasil, mandou a Polícia Legislativa ir lá, ameaçou suspender a maioria dos deputados. E os deputados recuaram e disseram que foi feito um acordo. Dá para perceber que não teve acordo, foi nada. Eles só recuaram mesmo. Após o encerramento da obstrução, o Mota deve ainda debater o fim do foro privilegiado com os líderes. Ou seja, a promessa é de que na semana que vem estava em votação o fim do foro privilegiado, estava em votação também a anistia. Não é nada disso. Motim na Câmara dos Deputados. Após o fim da obstrução da Câmara, o presidente da Casa, Hugo Mota, deve debater em nova reunião com os líderes na semana que vem a PEC que dá fim ao foro privilegiado. Ainda vai debater. Você acredita que isso aqui vai acabar em pizza? Com certeza. Então, não vai ter resultado nenhum. Agora, se tem um assunto que gerou polêmica, foi o tal do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Matéria do Poder 360 aqui para vocês. Chegam a 41 senadores a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Resumindo, a maioria dos senadores querem fora Alexandre de Moraes. 41 é a maioria. Leia a lista completa, apesar de grupo ser maioria no Senado, o Davi Alcolumbre diz que não vai pautar. E aí tem aqui, todos que assinaram, Alan Rick, Alessandro Vieira, ou seja, tem muitos aqui que assinaram sobre, o impeachment do Alexandre de Moraes. A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz na manhã de quinta-feira que alcançou as 41 assinaturas de senadores para apresentar um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o senador Rogério Marinho, a última assinatura necessária foi do Laércio Oliveira, que é do PP de Sergipe. No site votosenador.com e segundo a apuração do Poder 360, o número necessário foi atingido. Posso tomar mais porrada de vocês? Posso tomar umas pancadas agora com o que eu vou falar? Cara, sabe o que é complicado da direita? O que é complicado da oposição? É que assim, precisa mostrar trabalho, precisa fazer isso e precisa pôr pressão. Então, para poder pôr pressão
nos deputados, o que acontece? Eles vão lá, e senadores também, eles vão lá, anunciam quem já assinou para pressionar quem ainda não assinou. O problema é que, ao mostrar quem já assinou, entrega a lista de bandeja para o STF e fala: olha, você vai assinar contra mim? Sabe aquele processo lá de trás? Você lembra daquilo? Pois é, vamos conversar? Ou seja, entrega o ouro para o bandido também. Literalmente, o Brasil não é para amadores, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, o pior de tudo é que maioria para quê? Voto para quê? Povo para quê? Democracia para quê? Isso já não tem serventia nenhuma aqui na República das Bananas, mas não. Porque a maioria dos senadores quer o impeachment agora. E aí, um único que assumiu o compromisso com o povo e com os senadores diz que não. Afinal, para que democracia? Só elege os reis eleitos aí, deixa eles dominarem tudo. O Alcolumbre diz que não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem, na quarta-feira, que não vai pautar o pedido de impeachment dos ministros do STF, muito menos do Alexandre de Moraes. A declaração foi feita após uma reunião com as lideranças partidárias em meio à obstrução promovida pela oposição. O Alcolumbre disse que a decisão sobre avançar com o processo contra o ministro da Corte cabe exclusivamente à presidência do Senado e que ele não aceitará pressões externas para isso. Pressão dos senadores? É sério que numa democracia isso é justo? Peraí, a prerrogativa é só minha, eu não vou aceitar a pressão disso. Pressão de quem? Dos senadores, que você deve representar. Afinal, isso é uma democracia ou não? Então, resumindo, né? A oposição pediu para todo mundo apoiar Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hoje, são os próprios que traem a oposição. Mas vamos lá. A pressão externa também acontece. E aí não é só sobre o Alexandre de Moraes. Parou para pensar que o governo norte-americano está dando extrema atenção ao governo brasileiro, ao Lula e ao Moraes? Já parou para pensar que nós estamos falando da maior nação da Terra? E aí, essa maior economia da Terra está perdendo tempo e mais tempo para ficar mandando recados aqui para o Brasil. Será que está só nos recados? Acho que não. Dá uma olhada nessa publicação do Paulo Figueiredo. O assessor de Donald Trump chama o Lula de Biden dos trópicos, fecha aspas, e ataca a capacidade mental do presidente brasileiro. Pois é, o assessor do Trump, chamou o Lula de Biden dos trópicos e disse que o cérebro do Lula é uma banana amassada. O Jason Miller, que é o assessor sênior do Trump, atacou a capacidade mental de Lula após o presidente brasileiro dizer que não se humilhará em negociações tarifárias com os Estados Unidos. Abre aspas. Lula é o Biden dos trópicos, seu cérebro é uma banana amassada nesse ponto, publicou Miller no X, respondendo à reportagem exclusiva da própria Reuters. Então a Reuters fez a publicação e aí o Jason Miller foi lá e desceu suas críticas ali sobre o Lula, falando que o Lula é um cérebro de banana amassada. Parou por aí não. Vamos entender o que está acontecendo nessa batalha entre Lula, Donald Trump e o porquê o Jason Miller falou isso. Olha só essa matéria da Gazeta do Povo. O Brasil está ficando isolado. Ninguém, nenhum país até agora saiu em defesa ávida do Brasil dizendo: salvem o Brasil contra o malvadão Estados Unidos. Quem não gosta dos Estados Unidos se calou. E aí, ontem até teve uma matéria mentirosa dizendo: a China sai em defesa do Brasil. Mentira, é mentirosa. O que aconteceu foi numa conversa do chanceler do Brasil, Mauro Vieira, com um chanceler da China, e ele falou: o Trump tá vacilando, tá extrapolando. E aí, a militância coordenada, que recebe muita grana pública, foi lá e disse: a China tá a favor do Brasil. Mentira, o Brasil tá isolado, até a China tá negociando com o Trump. Matéria da Gazeta do Povo aqui. Lula
terá que optar entre fazer concessões a Trump ou seguir um caminho de isolamento. Literalmente, o Brasil está isolado. Isolado. Ninguém está afim de defender o Brasil. Não vai aparecer Chapolin Colorado. O governo tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, nessa briga que a gente está fazendo agora, então ele mesmo já admite que é uma briga, com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar. Eu tenho que falar o que é possível falar. Ou seja, falou nada com nada, né? Falou 1 quilo, não aproveita 100 gramas. Mas a grande verdade é a seguinte, matéria do Globo. O Lula disse que não vai se humilhar para Trump e vai convocar os BRICS para a resposta ao tarifaço. Ora. Se eu tô com um problema, né, por causa dos BRICS, e eu quero confrontar o Trump, e o único caminho é o diálogo, eu vou chamar os inimigos para tentar convencê-lo, aí tem que ser muito complicado. Inclusive, até a Índia já está entrando na mira do Trump. A Globo fez uma matéria dizendo, o Lula disse que não vai se humilhar. Jornal Nacional para vocês. Mas, enfim, até os BRICS vai tomar pau do Trump. Hoje, em entrevista à agência de notícias Reuters, Lula repetiu que não está disposto a ligar para Trump. Eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é nova de ameaças. E pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza. O dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Resumindo, o comércio brasileiro está baseado na intuição do Lula. Tá de sacanagem, né? Nós estamos tudo ferrado, essa é a verdade. Agora, a matéria aqui mesmo, não vou colocar aqui mais para vocês, mas a matéria mesmo fala, né, que o Trump está disposto a sobretaxar o BRICS e que o BRICS é um dos grandes problemas do Brasil. Matéria do Globo, por exemplo. O Trump ameaça sobretaxar, abre aspas, qualquer outro país importador de óleo russo. Caso, adivinha? Do Brasil, da República das Bananas. Após impor tarifa adicional à Índia, membro do BRICS, ordem executiva assinada pelo presidente americano cria um adicional de 25% à Índia por compra do petróleo russo. Mas o governo promete punir outros países pelo mesmo motivo. Então tá, nós já tomamos 50%. 50%. Podemos tomar mais 50% para variar. E aí, para que não paire dúvidas sobre o que o Jason Miller, sobre a sanidade da cabeça do Lula, né, que chamou ele do Biden dos trópicos, e sobre, né, a banana amassada, o Trump está perdendo a chance de conversar com o presidente mais democrático da América do Sul. É o do mundo, Lula. Que isso? É a alma mais honesta do mundo, o presidente mais democrático do mundo. É óbvio, né? Mais Biden do mundo. É bem assim. A entrevista que aconteceu ontem à noite, na quarta-feira, o Lula se dirigiu ao presidente americano Donald Trump e disse que ele está jogando afora a chance de conversar com ele, que é o homem mais democrático do mundo. Basta o Lula entender e conhecer. O Lula pediu para o Trump ler sobre a biografia dele, para ele entender que o Lula é o homem mais honesto, a alma mais honesta, e também, óbvio, o presidente mais democrático. Ele disse da América do Sul porque ele é modesto, mas ele queria dizer mesmo é do mundo inteirinho, né? A gente conhece a peça rara. E aí até a matéria da Veja trouxe umas críticas aqui ao Lula. Lula planeja reunião com países do BRICS para dar uma resposta conjunta ao tarifaço do Trump. Você acha mesmo? Vem cá. Você lembra da última reunião dos BRICS, o que aconteceu? Passou vergonha. Na última reunião dos BRICS, o Vladimir Putin disse que se vira aí, Lula, não vou ir não. O Xi Jinping, presidente da China, falou também não vou não. Sobrou, nem o presidente do Irã quis vir, sobrou um ou outro gato pingado ali. O único de maior relevância, um pouquinho, foi o Narendra Modi, que é o presidente da Índia, e que tomou 25% na lata
do Donald Trump. Então, você acha que o Lula vai resolver? O presidente brasileiro disse que não vai se humilhar em ligação para o Trump sobre o tarifaço. Já o Trump aumenta para 50% a tarifa para a Índia por compra de petróleo russo e prometeu aumentar mais 25% para outros países, como por exemplo o Brasil. O Brasil está morrendo de medo de sanções, né, sobre países que importam fertilizantes da Rússia. Cerca de 31% dos insumos do Brasil vem da Rússia. Então, deu para você entender o seguinte: nós estamos no mato sem cachorro. O Trump já mandou 50% de tarifa para os Estados Unidos. A gente comprava um monte de coisa da Rússia. O Trump falou: se vocês comprarem da Rússia, eu vou aumentar as tarifas. A OTAN falou: se vocês continuarem comprando da Rússia, eu vou aumentar as tarifas. Ou seja, o Brasil está ficando isolado no comércio exterior. E aí, eu tenho que ser sacana, né? De novo. Lembra da matéria do Jamil Chad? Quem é meu seguidor antigo sabe o que eu estou falando. Lembra da matéria do Jamil Chad? Dizendo que era necessário sabotar o Bolsonaro, porque ele envergonhava o Brasil no campo internacional. Ele falava que os diplomatas do Itamaraty sabotavam o Bolsonaro. Pois é, engraçado, né? O Jamil Chad obteve a informação de que os diplomatas brasileiros sabotavam o governo brasileiro e o STF não fez nada. Agora, nem precisa sabotar o Brasil, porque o Lula já está afundando o Brasil no chiqueiro, né, na lama, no marasmo. E os caras não precisam nem fazer nada, né? Agora vamos lá. O Lula ampliou a importação de diesel russo pouquinho, só em 6.000%. A Índia tomou na lata 25% e nem ampliou 6.000% a compra do petróleo russo. Já o Brasil ampliou em 6.000%. Então, resumindo, literalmente, o Brasil vai tomar mais sanção ainda dos Estados Unidos. Vamos lá. Tem mais uma matéria. Resuma para mim Marcos Duval em uma palavra. Eu gosto dele, cara. Eu gosto do Marcos Duval. Sempre gostei, né, das publicações do Marcos Duval. Eu acompanhava o Marcos Duval desde a época da SWAT lá. Vou te falar uma coisa. Para mim, eu acho ele doido. E corajoso demais. Doido porque fez umas coisas meio malucas também. Vamos ser sinceros. Negócio de pendrive, sei lá o quê. Mas assim, o mais doido dele é voltar para o Brasil. Cara, isso aqui não é mais uma democracia que você possa ter tranquilidade de ser um parlamentar aqui no Brasil, não. O cara foi para os Estados Unidos, teve a chance de dar a linha, voltou. É corajoso. E aí teve que pôr tornozeleira, entre outras coisas. Chamaram ele para um acordo. Matéria do Paulo Capelli. Rejeito acordo feito com o STF para tirar a tornozeleira, disse o Marcos Duval. O pessoal do STF quis fazer um acordo, porque esse negócio do Marcos Duval tá pegando feio demais. Essas sanções do Alexandre de Moraes contra o Marcos Duval não só violam os direitos democráticos de um senador eleito, afinal ele foi eleito, ele tem o direito de exercer sua função, e por causa de uma briga, uma rixa com o ministro do STF, ele foi retirado do seu direito de exercer o seu mandato. Ninguém trabalha de graça, nem relógio. Então, tirou a prerrogativa constitucional e democrática de uma pessoa eleita pelo povo exercer o seu mandato. Que coisa mais antidemocrática do que isso? Agora, e violação de direitos humanos? Todo mundo aqui sabe que tem um mínimo, né? Do soldo, do salário, da comida que você pode ter. Não é? É o mínimo. Então, vamos entender um pouquinho, tá? O cara zerou todo o salário. Marcos Duval vai viver de quê? Tirou todas as contas dele. O cara vai viver de quê? Peraí. Se eu estou trabalhando no Senado, e aí lá no Senado, eu não tenho mais salário nenhum. Eu vou morrer de fome. Eu não tenho mais verba de gabinete. Eu vou morrer de fome. Se você não vê violações dos direitos humanos nisso, das duas, uma. Ou você nunca estudou direito, você nunca ouviu falar de direito, de direitos humanos, ou você é só um bruto de um mau caráter mesmo. Não tem outro caminho. É simples assim. Mas vamos lá. O que foi o acordo?
o Marcos Duval disse o seguinte, abre aspas, tá? Querem que eu aceite um acordo para deixar o mandato e no meu lugar assumir a minha suplente, que é de esquerda. Isso não vai acontecer. Nem eu e nem a oposição aceitamos esse acordo. Rejeito. O que queremos é que tirem as medidas cautelares impostas contra mim para não haver confronto institucional no Senado. Foi o que disse o Marcos Duval. Segundo o Marcos Duval, houve uma reunião entre o Davi Alcolumbre e o ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso para encerrar a crise que se instalou com a implantação da tornozeleira do Marcos Duval. E aí o Marcos Duval disse que não aceita nenhum acordo com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, você faria o mesmo ou você recuaria e aceitaria o acordo? Coloca no comentário pra gente. Pessoal, vamos lá, vamos entender isso aqui também. Ó. Lula. O STF não está dando a mínima para o que fala o Donald Trump. O presidente Lula afirmou que o Bolsonaro está sendo julgado com base nos autos e nas falas das pessoas que trabalharam com ele. Então, só com as falas, tá? O Lula está entregando aqui que o processo é fraudulento, porque é só com as falas, né? O presidente Lula disse nessa quarta-feira que os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não afetam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A Suprema Corte, nossa, não está dando a mínima para o que fala o Trump e nem pode dar. Como a Suprema Corte americana não vai dar a mínima se eu estiver fazendo uma crítica a eles, declarou em entrevista a Reuters. Eu tenho concordado um ponto. A Suprema Corte está pouco se lixando para o Lula. O Lula não é um nada se comparado à força do Donald Trump no quesito impacto internacional. Vocês precisam entender que esse tipo de sanção é para quem pode, não para quem quer. Se você acha mesmo, né, vendo a patifaria que o Lula fez em relação a Cristina Kirchner, bandida corrupta lá da Argentina. O Lula foi para lá violar o judiciário da Argentina. O Lula fez cartinha a favor da bandida corrupta. Vamos falar do Peru também? Olha só, imagina lá, o Bolsonaro tem prisão domiciliar. O Trump manda uma equipe aqui dentro, resgata o Bolsonaro e leva de volta. Seria a gritaria, Estados Unidos violou a soberania do Brasil, meu Deus! Seria um bando de peito-pombo com a gritaria. Tô errado? Não. Agora o Trump foi lá, pegou uma corrupta, condenada, colocou dentro de um avião da FAB e trouxe de volta. Vem cá, você acha mesmo que se o Lula tivesse o poder do Trump, ele não ia mandar sanções à Argentina? Não ia mandar sanções ao Peru? Ele não ia fazer várias pressões em cima do judiciário desse país? Não faz, porque não pode. Então, resumindo, se o Trump está fazendo, é porque ele pode. E aí, para mandar uma aqui para vocês, para encerrar, olha, vamos falar sobre democracia, né? Sobre o Davi Alcolumbre. Nem com 81 assinaturas, pauta o impeachment de ministro do STF. Diz Alcolumbre, a livre deles partidários. Vem cá, isso aí tem potencial para ser um líder? Se nem todos os liderados pensarem diferente, ele não muda de assunto para defender um que vai contra os liderados. Olha o que aconteceu com o Marcos Duval. E aí, só para encerrar, apareceu um vídeo hoje, né, de um perfil que chama 196 Sonhos, tá? Sobre a Lituânia. Eu queria que você assistisse este vídeo aqui, tá? Dá uma olhada. Do you want Lithuania go back to communism? Of course no. É por isso que o comunismo é oficialmente Ele só perguntou, você quer que a Lituânia volte para o comunismo? Ela disse, claro que não. proibido nesse país. O artigo 4 da República da Lituânia sobre reuniões públicas proíbe o comunismo e qualquer símbolo comunista. Foice, martelo, estrela vermelha de 5 pontas, imagem de Lenin, de Stalin ou qualquer outra coisa que lembre o regime soviético. Até porque a Lituânia foi invadida pela União Soviética de 1940 até 1990. Essa cidade aqui já foi
controlada por um regime onde ter opinião era crime. Naquela época, as opiniões não eram através de rede social, porque não tinha. Mas quem discordava do governo ou fazia qualquer piadinha ia preso. Vários lituanos foram presos, deportados para a Sibéria para morar em labirintos chamados gulags, e a liberdade de expressão foi tomada dos lituanos. É por isso que hoje eles dão tanto valor a algo que aconteceu há décadas atrás. Tudo começou com a desculpa de proteger a sociedade, regular o discurso, evitar o ódio, combater a desinformação. Mas quem decidia o que era verdade ou não era quem estava no poder. Quando só uma opinião é permitida, todas as outras viram crime. Os lituanos aprenderam com a história. Hoje o país vive em paz. Você pode vir aqui e falar o que você quiser. Sim, existe liberdade de expressão. É por isso que é um dos países mais livres da Europa e você ainda encontra muita cultura e muitas tradições lituanas. Eles se recusam, inclusive, a falar a língua russa. Do you want Lithuania? Pois é, deu para entender? Olha, a minha opinião, perfeito, é isso mesmo. Para mim, nazismo, fascismo, comunismo, tudo deve ser proibido. Tudo são faces da mesma moeda do autoritarismo, tá? Então, perfeito, 100%. O que dói é a gente ver um vídeo como esse, um vídeo que desenha o quanto o comunismo é um câncer para qualquer sociedade onde ele se instala. E aí, você vê um monte de petistazinho aí, imbecil, querendo, vamos implantar o comunismo. É isso, né? Infelizmente, imagina o que um lituano diz quando ouve isso, né? Obrigado, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Para encerrar, olha só. Tenho que fazer o meu jabá, né? Vocês sabem que eu atuo com holdings e offshore. Sempre falei isso para vocês, mas nunca deixei o link do escritório. Então, agora eu estou deixando o link do escritório. E muita gente nem sabe o que é uma holding, uma offshore. Não sabe o que é uma estruturação societária, né? Deixa eu explicar para vocês. Vários benefícios advêm da holding. Vou te dar um exemplo. Você já passou por um inventário? O inventário ele tem vários fatores negativos. Um dos fatores negativos do inventário é que você tem um custo muito alto. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um patrimônio aí de 10 milhões. Se você falecer hoje, amanhã, os seus filhos têm que ter no mínimo 800 mil reais em dinheiro para poder fazer o inventário. Se não tem, ele vai ter que vender algum patrimônio. E o patrimônio fica tudo travado. Então, ele já vai perder muito dinheiro. Resumindo, se você faz uma holding, não é assim que funciona. Primeiro que o patrimônio não trava. CNPJ não morre. Vai ter administradores. E os administradores podem vender o patrimônio e não vai vender um bem enrolado. Vai vender um bem normal. Você já começa não perdendo aí. Segundo, você pode ter benefícios dos quais você pode ir transferindo o patrimônio para os herdeiros de pouco a pouco. E detalhe, você se mantém como administrador de tudo. Então uma holding, ela te traz vários benefícios para você fugir, né, das peripécias do inventário. Outro detalhe. Briga, a brigaiada, a treta. Quem nunca teve aquele irmão ou aquele primo que nunca mais falou porque ele quis ficar com aquele bem ou outro? Quando você constitui uma holding, a holding é uma empresa onde você joga o patrimônio lá para dentro. Você faz o protocolo de família e o regimento interno dessa empresa. Então, fica tudo especificado. E, em vida, você, pai, vai passando tudo isso para os seus filhos para evitar brigas, para evitar confusão. E quando você falece, todas as regras suas de instituidor estão lá. Olha que coisa boa. Então, meu amigo, é assim que funciona, tá bom? Então, acredito que você que não conhece holding, eu vou estar sempre fazendo alguns conteúdos aqui e logo a gente vai montar um canal aqui só para explicar para você sobre isso, tá bom? E se isso é interessante para você, descrição, clica aqui na descrição e aí tem o campo para você falar sobre imigração, tem o campo para você falar sobre holding, tá? E aí você entra em contato ali, tá bom? Obrigado, meu amigo, minha amiga, fica com Deus. Manhã de manhã, se Papai do Céu permitir, eis-me aqui novamente para falar das mazelas da República da Banana e, detalhe, dessa nossa novela preferida, que a gente tá doido para ver o desfecho final disso. Eu sei que você tá doido para ver o final, mas tá com medo. Mas tá doido, mas tá com medo, tá bom? Obrigado, fica com Deus, pessoal.